Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, nós aprendemos a como salvar configurações da nossa aplicação, posição de janela, o tamanho da janela, enfim, a gente pode salvar qualquer tipo de configuração utilizando o próprio arquivo de configuração da nossa aplicação. Seguindo com a nossa reconstrução do bloco de notas utilizando C#, hoje nós vamos configurar a barra de status, onde ele mostra o número de linhas e colunas, o zoom da nossa janela, entre outras funcionalidades. Vem comigo! Então vamos lá. Vamos configurar a nossa barra de status para receber todas as posições necessárias para que a gente possa exibir as informações. Vamos aqui alterar as propriedades. Vou pinar a janela para que ela fique exposta. Uma das propriedades que a gente tem que alterar, que é muito importante, no bloco de notas, essa barra de status ela é localizada toda na direita do nosso formulário. Então a gente precisa sinalizar isso também na nossa barra de status. Aqui na propriedade right to left, a gente vai marcar yes. Então ele vai mostrar, na verdade, todas as nossas configurações sempre da direita para a esquerda. Então ele começa a mostrar aqui na direita as nossas configurações. Agora a gente vai adicionar os itens que aparecerão aqui nessa barra de status. Então a gente vem aqui em itens, coleção, dá um clique um clique simples aqui na reticências e vamos adicionar os componentes da nossa barra de status. O primeiro item que nós vamos adicionar é uma label. Então a gente já está com o status label aqui, né? Vamos adicionar uma label e vamos chamar essa label de codificação. Então ela vai mostrar para a gente a codificação de caracteres. Vou marcar aqui as propriedades em ordem alfabética. Estou mais acostumado com isso. Então vamos renomear a nossa label. Codificação. E ela vai mostrar, por enquanto, de forma fixa, o UTF-8. Nós não estamos manipulando, né, a codificação de caracteres do nosso arquivo. Então, ela vai ficar mostrando, por enquanto, o UTF-8. O UTF-8 é o texto que ela vai mostrar nessa barra de status. Vamos para a próxima. Vamos adicionar mais uma label, que vai ser o formato do arquivo que nós estamos editando. Ela também vai ter um texto fixo por enquanto, pois a gente não está verificando o formato do nosso arquivo. Vou adicionar o texto aqui também de forma fixa. Windows CR-LF. Então a gente teria aqui Linux ou Windows, o formato de arquivo, né? A forma como ele quebra a linha. A gente não está manipulando isso no nosso bloco de notas. Então esse texto vai ficar um texto fixo. O interessante dessa label é que ela tem uma configuração de borda. Então eu já vou aproveitar aqui e vou configurar Border Sides. Eu vou colocar aqui que ela tem uma borda na direita, porque ela faz uma linha divisória no bloco de notas, né? Ele faz uma linha divisória dentro dessa barrinha de status. Então, por enquanto, ok. Vamos adicionar mais uma label. E ela vai mostrar para a gente o zoom da nossa tela. Vamos renomear a label. E sim, a gente fará uma pequena configuração de zoom. Então, ele vai mostrar para a gente aqui o nível de zoom, que eu vou colocar por enquanto 100%, também um texto fixo, e ele também vai ter uma borda na direita, border sides na direita, ok? E a nossa última label, que é o posicionamento, a posição do cursor. Então, posicionamento. É a posição do cursor na nossa tela. Por enquanto, eu vou deixar assim, linha, 2 pontos, vírgula, coluna, 2 pontos. É um texto fixo desta forma, apenas para que a gente possa identificar a label. Ela também tem uma borda na direita. Feito isso, vamos dar OK.
E aqui está configurada a nossa barra de status. Ok, então agora nós vamos para o código. A gente tem muita coisa para fazer em nível de código agora. Eu vou criar aqui uma variável do tipo int, que vai controlar o nosso nível de zoom. Vamos chamar de zoom, que recebe 100. Ok. Dentro do nosso construtor do formulário, né, a gente tem que configurar algumas coisas também, que é, por exemplo, exibir ou não exibir a barra de status, né? Então eu vou dizer aqui, quando eu abrir o meu bloco de notas, a barra de status sempre será exibida. Então o checked recebe true. Eu sempre vou exibir a minha barra de status quando eu abrir o meu bloco de notas. Eu quero identificar, deixa eu abrir o bloco de notas aqui rapidinho, o original. Então, esse é o nosso bloco de notas. Eu estou recriando esta barra de status no rodapé e eu quero identificar aqui linha e coluna do meu texto. E toda vez que eu digitar um caractere, isso tem que mudar. Então, eu estou na linha 3, na coluna 4, isso tem que mudar toda vez que eu digitar um caractere. Vamos criar um método para identificar essa digitação aqui, né? Vou minimizar aqui por enquanto. Então, eu vou criar um método. Eu vou chamar de atualiza posição. E ele vai identificar em que posição o meu cursor está no momento da digitação. Então, eu vou dizer aqui que a minha linha, né, eu tenho uma variável linha, que ela vai receber o meu reach text box, ponto, get line from char index. Reach text box conteúdo, ponto, selection start. Ou seja, o selection start é a posição inicial do meu cursor. É onde o meu cursor está posicionado na tela neste exato momento. Então essa é a minha linha. E eu também tenho aqui a minha coluna. Recebe reach text box conteúdo, ponto, selection start, menos, conteúdo, ponto, get line from index, get first char, in from line. Isso aqui. Da minha linha. Perfeito. Então isso aqui vai ser a minha captura de posição do meu cursor. Então eu estou capturando em que linha ele está, estou capturando em que coluna ele está. Perfeito. Vou atualizar a label então, né? Do strip posicionamento, ponto texto, recebe ln, dois pontos, mais a minha linha, mais coluna. Aqui eu estou simplesmente reproduzindo o texto que nós colocamos de forma manual. Coluna. Ok. Então temos aqui um método que ele vai atualizar a nossa posição. Quando eu carrego o meu formulário, no meu método construtor, quando eu inicio o meu formulário, eu também vou atualizar a posição do meu cursor. E eu quero fazer isso toda vez que eu digitar um texto. Então, no meu text change, no evento text change, eu também quero aqui sempre atualizar a posição. Atualiza a posição de onde está o meu cursor. Vamos ver se funcionou?
configurações do último vídeo. Então, a nossa tela abriu no tamanho e na posição do último vídeo. Linha e coluna com posição 0. Se eu digitar alguma coisa, coluna vai para frente, linha vai para frente, ok. Então aqui atualizamos a nossa linha e coluna, a posição do nosso cursor funcionando. Vamos atualizar o zoom então? E a gente já vai aproveitar também e programar um bugzinho visual aqui, provavelmente durante a gravação de tela, da barra de status aqui. Nós vamos programar essa barra de status para que quando eu clique nela, oculte e exiba a barra de status. Isso não está programado ainda. E também a gente vai fazer o zoom. Então vamos lá. Eu vou interromper a execução da nossa aplicação e vou programar o menu da barra de status. Então quando eu clicar nessa barra de status, ela tem que atualizar o exibe ou não exibe a barra de status. E aqui é bem simples. Basta a gente dizer que a barra de status .checked recebe o contrário dela mesma. Já que esse é um valor boolean, ele pode receber true ou false. Então, se ele tiver true, vai receber false. Se ele tiver false, vai receber true. E que o status strip informações.visible também recebe o contrário dele mesmo. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver se deu certo isso aqui? Play na aplicação. Barra de status sendo exibida. Então, quando eu clico aqui no barra de status, ela desaparece. E o checked sumiu também. Se eu clicar novamente, ela aparece. E o checked aparece novamente. Então, ok, funcionou. Vamos agora, então, fazer a parte do zoom. Vamos atualizar o zoom do nosso bloco de notas. Encerrando a aplicação, vou criar um método aqui que eu vou chamar de atualiza zoom. E ele vai simplesmente atualizar a label da nossa status strip. Recebe this.zoom string mais o sinal de porcentagem. Então ele está atualizando a label que está lá na barra de status no rodapé. Já vou aqui então também implementar a função de zoom. Então eu vou diminuir a fonte e vou aumentar a fonte conforme o usuário for colocando zoom ou retirando zoom. Então venho aqui no menu e vou programar aqui o ampliar. Então essa opção de criar o evento vocês já estão acostumados a fazer. Crio o evento clique. E o que a gente tem aqui? Então, eu vou dizer, aqui é o ampliar. Então eu vou dizer que o meu zoom, this.zoom, incrementa de 1. Então ele tem um valor original de 100, ele vai passar para 101%. Vamos aumentar sempre de 1 em 1. E vou aumentar a fonte do meu Rich Text Box também. Bom, fonte recebe new. Deixa eu fechar essa barrinha de propriedades. Talvez a gente precise de espaço. New fonte. Do meu próprio Rich Text Box conteúdo, fonte family. Então ele vai manter a mesma fonte com o tamanho aumentado em 1. Rich Text Box conteúdo, fonte, size mais 1. E ele vai manter o mesmo estilo de fonte. Rich Text Box conteúdo, fonte, style. O style que ele já está utilizando. Ok. Vou mandar ele atualizar a label. Atualiza zoom. Então, quando eu clicar no menu para ampliar,
ele vai manter a mesma fonte, mas ele vai aumentar em 1 ponto o tamanho da fonte. Isso vai dar a sensação de zoom. E eu vou sinalizar isso na tela, que é o zoom sendo ampliado. Vou fazer a mesma coisa para o reduzir o zoom. Então, adiciona o evento do menu, is.zoom menos menos. Aliás, eu vou copiar e colar de cima. Porque aqui, em vez de ser mais 1, é menos 1. Então, estou reduzindo em 1. Mesma questão. Vai manter a mesma fonte, o mesmo estilo, mas ele vai diminuir em 1 o tamanho da fonte quando eu pedir no menu para diminuir a fonte. E se eu usar aqui o zoom padrão, ele vai colocar a nossa fonte no tamanho original. Que, na verdade, eu vou colocar aqui, vou copiar tudo isso aqui, vou colocar aqui. O zoom, aqui no caso, recebe 100, que é o valor original do início do nosso bloco de notas. E o padrão original do nosso bloco de notas, de fonte, o tamanho padrão é 12. Então eu vou dizer aqui que ele recebe 12 como tamanho de fonte. Vamos ver funcionar isso aqui? Vamos ver se deu certo? Então vamos ver se deu certo isso aqui. Vou escrever alguma coisa. Vou ampliar o zoom. Ele está ampliando. E aqui embaixo, olha, 103%. A mesma coisa se eu usar aqui o Ctrl+. 107, 108, 109. Ele está ampliando o tamanho do zoom e, consequentemente, ampliando o tamanho da letra também. Vou reduzir o zoom e ele vai reduzir o tamanho da letra. Se eu for abaixo de 100%, né, ele vai diminuindo a minha fonte, sempre diminuindo 1 ponto. Feito. Esse vídeo ficou um pouco mais curto que os anteriores, mas para não misturar os assuntos, eu vou parar por aqui. Se você gostou, deixa nos comentários. Quer acrescentar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Também posta nos comentários. Gostou do vídeo? Compartilhe com os amigos, dê aquela força para o canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!